Olá, colega médico, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês de algo bem interessante, que eu confesso que no início aqui da minha carreira, né, na clínica, eu não pensava muito e hoje eu vejo que faz uma diferença absurda, que é como você pode utilizar os 5 sentidos do seu paciente a favor do seu atendimento. E por que que é tão importante isso, né? Quando a gente pensa num tratamento diferenciado para o nosso paciente, a gente quer realmente ter exclusividade, ser exclusivo, né, para aquela pessoa que entra no seu ambiente, no seu consultório, na sua clínica. Tem que ser uma experiência muito agradável para ela, para que ela possa se manter e para que ela realmente consiga ter algo diferente, uma sensação diferente realmente, né? Quando a gente pensa em medicina preventiva, quando a gente pensa em cuidar da saúde dessa pessoa, a gente tenta afastar ao máximo a visão hospitalar dessa pessoa. Porque eu já falei para vocês aqui, né? É muito diferente quando a gente pensa em medicina preventiva, medicina integrativa, que é justamente trazer saúde para aquela pessoa, fazer com que ela possa ter saúde por muito mais tempo, evitando que as doenças cheguem, da medicina que trata doenças, né? Da medicina tradicional. Mas ainda assim, na medicina tradicional, eu acho que isso também se enquadra, porque de uma forma geral as pessoas não gostam de hospital, né? As pessoas têm uma certa fobia, porque o hospital é um lugar que as pessoas ficam doentes, ficam ruins e acabam morrendo, né? Enfim. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o seu ambiente tem que ser um ambiente que se mostre saudável, que mostre saúde para essa pessoa que está indo conhecer o seu espaço, que tenha que ter o mínimo possível que mostre um ambiente hospitalar. Então não deve ter aquele cheiro característico de hospital, né? Enfim, nada de éter, nada de álcool, nada disso. De preferência que você consiga quebrar um pouco o ambiente com certas estruturas que também afastem um pouco do hospital. Então, vamos diretamente falar dos 5 sentidos, de como a gente pode fazer para quebrar um pouco todas essas objeções aí dos pacientes novos que chegam. Vamos começar pela visão. Quando você chega num ambiente, não tem jeito. Todo mundo faz isso, eu faço isso, eu sei que você também. Quando você chega num ambiente, a primeira coisa, né, que te impacta é o que você vê, é como você enxerga aquele local. E a gente passa o olho por tudo mesmo, né? A gente olha a pintura, a gente olha as pessoas que estão ali, se as pessoas são educadas ou não, como elas estão vestidas. A gente tenta olhar o ambiente de uma forma geral, e ele tem que ser agradável aos nossos olhos, porque se não for agradável aos nossos olhos, a gente não fica. Então, voltando para essa questão, né, de tentar se afastar um pouquinho do ambiente hospitalar, tentar colocar tons mais pastéis, mas que não sejam totalmente brancos. Se a gente pensar em uniformes também, que não sejam uniformes brancos, que pareçam pessoas que são funcionárias de hospital, né, como os enfermeiros, os técnicos e os próprios médicos. Eu, particularmente, não uso jaleco, não gosto de usar jaleco. Por 2 motivos, na verdade. O primeiro, porque alguns anos atrás todo mundo começou a usar jaleco, né? O fisioterapeuta, o nutricionista, o dentista, todo mundo usando o mesmo tipo de jaleco, o mesmo tipo específico, jaleco branco e tudo, e eu queria uma coisa diferente, e aí eu resolvi não utilizar o jaleco ou usar um jaleco de cor diferente. Mas como eu sou muito grandona, né? Eu tenho muito músculo e tudo, e eu trato a obesidade, quando eu uso jaleco, a impressão que dá, porque o meu rosto é mais redondo, é que eu sou muito mais gordinha, que eu sou obesa. E aí isso afastava um pouco os pacientes de mim, sabe? Eu só descobri isso porque uma amiga minha, né, que trabalhava comigo no hospital, pegou e falou que o tio dela foi e tal, e que aí o tio dela pegou e falou assim: poxa, mas ela é aquela médica gordinha? Gente, eu quase tive um troço, porque eu sei, assim, que eu sou muito grandona, mas eu não sou gorda, né? Eu tenho muita massa muscular. E quando eu fico sem o jaleco, a roupa acaba valorizando muito mais o formato do meu corpo. Então, por esses 2 motivos, eu parei de usar jaleco.
Hoje teria esse terceiro motivo, né, que é eu não parecer com cara de hospital. Mas ao mesmo tempo eu preciso utilizar uma roupa que seja elegante, que me mostre como empresária, dona da clínica, dona do estabelecimento. Não pode ser vulgar, mas também tem que valorizar o meu corpo da maneira correta. Então tem todo um preceito em cima disso, né? Mas voltando para a visão, a gente precisa atentar para os nossos funcionários. Eles precisam, mesmo que não tenha um uniforme, talvez você não tenha isso ainda, mas que talvez trabalhe com o cabelo preso, que tenha uma maquiagem discreta, que as unhas estejam bem feitas, que a roupa esteja limpa e passada, que o sapato esteja fechado, né? Trabalhar com rasteirinha é muito difícil, muito ruim. Nesse ponto, os meninos, né, os homens que são recepcionistas acabam ganhando muito mais, porque você tem menos ofertas, né, de mudança de roupa, então acaba que uma calça, uma camisa, um sapato fica muito bem ali. E claro, você vai colocar o ambiente de uma forma agradável aos olhos de quem chega. Então, de repente, uma planta, uma decoração diferenciada, uma iluminação mais bonita que chame a atenção, ali alguma coisa que misture a luz amarela com a luz branca, algum tipo de arte na parede. Tenha em mente que você vai receber alguém que é uma visita e que de repente está chegando na sua casa pela primeira vez. Tem que estar tudo muito bem organizado e assim a gente acaba impactando essa pessoa. E se a gente pensar no olfato, que é um outro sentido, eu gosto muito de pensar nos odores característicos e personalizados, sabe? Eu não sei se você tem isso, mas tem alguns certos aromas, alguns certos odores que retratam locais, né? Você sente um cheirinho de café, você lembra de determinado local. Eu, por exemplo, a minha avó, ela moía o café na hora pra gente. Então, quando eu sinto aquele cheirinho de café moído, aquele cheiro forte do café, eu logo lembro da minha avó, porque é o que marcou a minha infância naquele momento. E tem determinados aromas que a gente lembra de alguns lugares mesmo, né? Meu marido brinca que tem um perfume que ele fala que tem cheiro do navio, porque sempre que a gente passava no corredor do cruzeiro que a gente fez pela primeira vez, que tinha ali a loja de perfumes, e eles utilizavam aquele perfume e aquele cheiro acabou ficando marcado. Então imagina se você consegue personalizar um aroma para o seu consultório de maneira com que a pessoa sinta esse aroma em algum lugar e logo pense em você. Isso aqui tem o cheiro do consultório do Dr. Fulano. Olha que bacana, né? Fora que, tirando essa questão, né, de ter um aroma personalizado, pensando num ambiente que possa estar limpo, né? Que você consiga deixar um cheirinho bom no banheiro, um cheirinho bom na sua recepção. Se você tiver o seu cantinho do café, que seja um cheirinho agradável também. Mas essa questão do aroma personalizado, isso é muito legal, pensa nisso. Pensando na audição, sabe aquelas clínicas grandonas que você entra, que é aquele vucu-vucu danado, que tem televisão de um lado, aquele monte de gente ali sentada aguardando atendimento e ouvindo o WhatsApp em voz alta e o outro assistindo no YouTube, e aí a recepcionista lá do outro lado grita: "Ô, seu fulano!", sabe? Polui bastante isso, né? Eu gosto muito de silêncio, então assim, isso acaba poluindo muito o ambiente. Você já imaginou se você consegue colocar uma música no ambiente ali bem suave? Se você consegue pedir para os seus funcionários, ou são funcionários se for uma só, falar sempre num tom mais baixo, num tom mais suave. Se você conseguir deixar de repente uma TV no fundo, mas que seja um som mais baixinho, que você deixe o ambiente propício e calmo para o atendimento desse paciente. A música ambiente acaba ajudando muito, porque você eleva mesmo o sentido daquela pessoa para que ela possa estar preparada quando ela entrar para a sua consulta. Você pode fazer uma escolha bem bacana em relação a isso, coloca uma playlist ali e deixa correndo ao longo do dia. Em relação ao tato, essa aqui, gente, é muito interessante, porque se a gente parar para pensar de forma isolada, talvez nenhum desses sentidos vai resolver muito, mas de forma conjunta, elas valem ouro. Quando a gente pensa num ambiente mais requintado, a gente quer sempre o melhor.
E quando a gente trabalha com mais volume, a gente muitas vezes não compra o melhor material, né? Aqui na clínica, por exemplo, eu uso toalha de papel, não é uma toalha de papel das mais caras, porque eu uso toalha de papel para realização do ultrassom, então preciso limpar bastante ali o gel que a gente utiliza. E utilizo toalha de papel em todas as salas, sala de procedimento, de terapia injetável, nas salas de consulta. Mas para o paciente, né, de contato de forma direta, é interessante você ter uma toalha de papel que seja mais requintada, que seja mais macia, que seja mais suave, para quando ele encostar a mão ele perceba que o material é diferente. Então a gente utiliza duas formas aqui, duas qualidades na verdade, né? Uma para a gente, que a gente utiliza mais, e no banheiro do paciente e no cantinho do café a gente tem uma outra folha. E aí, mais interessante ainda, se você conseguir personalizar isso. Existem algumas empresas que fazem de forma personalizada o guardanapo de papel para você utilizar ali no cantinho do café, por exemplo. E se você tem uma logo que é bem marcada, a logo fica gravada ali naquele guardanapo. E quando o paciente passa a mão naquela logo, ele vai sentir e de forma inconsciente isso fica gravado na memória dele. Então é uma soma de fatores, né? Mesma coisa o papel higiênico. O papel higiênico tem que ser um papel higiênico macio, suave, tem que ser algo que o paciente perceba o requinte da sua clínica, né? Então, são coisas que, assim, são pequenos detalhes, mas que fazem uma diferença muito grande no final das contas. E por último, se a gente pensar no paladar. Nada como um bom cafezinho, como um bom chá. Você pode servir alguns quitutezinhos mesmo ali no cantinho do café. Se você tem alguém para servir para o seu paciente, melhor ainda, porque você vai ter um requinte muito maior. Mas que você possa oferecer o melhor, realmente o melhor que você tem para esse cliente que está chegando no seu ambiente. Como eu falei para vocês no início, a gente tem que ter o tempo todo a sensação de que a gente está recebendo uma visita na nossa casa e a gente quer mostrar para essa visita o melhor que a gente tem. Então, que você possa estar despertando o melhor dos 5 sentidos que você puder para o cliente que está chegando até você. E para os recorrentes, então, mais ainda, que eles sejam muito mimados e muito bem atendidos mesmo no seu ambiente de trabalho. Que você já possa implementar tudo o que você puder para aguçar os 5 sentidos do seu paciente.